Boa noite novamente, né? Não sabemos a hora que o nosso público aí, nossos irmãos vão escutar, mas vai ficar salvo. Graças a Deus por essa plataforma que fica salva as lives, né? Sejam bem-vindos ao bate-papo Sara, Pastor Gustavo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Já se apresentem aí, né? Aí eu quero um pouquinho que vocês falem. Vocês já passaram por vários países. A Grécia não é o primeiro, né? A Grécia será o terceiro. É o terceiro, hein? Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade na missão. E, pastor, pode falar um pouquinho dos países que vocês passaram. Vamos falar também, né? Vocês, por enquanto, estão no Brasil, esperando, né? A documentação, tudo seja realizado no tempo do Pai Eterno, para vocês voltarem para. Vocês já atuaram na Grécia e só tem que voltar, é isso? Não, não. É o seguinte. Não? Não. Primeiro, agradecer a cada pessoa que está chegando aí na live da PMT, agradecer a Deus pela sua vida, está coordenando esses encontros com os missionários e dando a oportunidade da igreja também poder conhecer aqueles que são privilegiados do Senhor, de serem enviados pelas suas igrejas num esforço local e nacional para servir no campo transcultural, que é um desafio particular, né? Chegar até os confins da terra. Então nós somos os privilegiados, a pontinha da lança, que é segurado por toda uma estrutura, e essa estrutura tem pessoas orando, intercedendo, contribuindo, pessoas trabalhando no escritório, todo um suporte, que a gente só pode agradecer a Deus. Nós não merecemos tamanho carinho, mas sabemos que é Deus que move a igreja nesse sentido. Nos nossos campos, prioritariamente, nós saímos do Brasil em 2017. Eu sou aqui de São Paulo. A Sara nasceu em Minas, criada no Paraná. Nos conhecemos em tempo de preparo teológico e casamos, temos 2 filhos, Luca e Isabelle, e desde o início nós falávamos em servir a Deus no campo missionário. E passamos por 3 campos. A Albânia foi o nosso primeiro pré-campo, que a gente chama. Passamos lá 1 ano para estudar a língua e fomos então para aquilo que seria o nosso campo em definitivo, né? Que é o Kosovo. Pensávamos em estar lá o restante da nossa vida, o resto dos nossos dias. Aprove a Deus que na época da pandemia as oportunidades para aplicação do visto foram fechadas para os nossos filhos, então nós retornamos ao Brasil em busca de um direcionamento, né? E junto com a agência nós entendemos que era hora de retornar para a Albânia, já que tínhamos passado no Kosovo e a língua era próxima, então seria interessante colaborar com a plantação de uma igreja na Albânia, com uma família missionária que lá estava. E ficamos lá por 2 anos e retornamos para o Brasil agora, para um direcionamento definitivo, né, para um campo onde realmente Deus assim tem colocado no nosso coração, onde nós nos vemos. Tivemos a oportunidade de estar na Grécia pela primeira vez em 2019 e desde lá nós estamos orando para que Deus abra esta oportunidade, nos relacionando com a igreja, fazendo algumas idas, servindo a igreja, e entendemos que agora é o tempo de Deus para isso. Que maravilha, hein? Amém. Nossa, já passaram bastante. Desde 2017, então, que vocês estão atuando como missionários. E, Sara, quando ele falou Minas ali, já abriu meu sorriso, né? Que você é mineira. Eu não sou, mas eu tenho uma tia que mora, casada com mineiro. E engraçado, né? Só que para os irmãos aí que estão acompanhando a live, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cresci aqui, mas meu coração sempre queimou por Minas Gerais, né? É um povo muito querido. Eu me sinto uma mineira. Trem bom demais da conta. É isso mesmo, é maravilha. E Sara, você cresceu já cristã, como que foi seu processo de conversão? E também para ser chamado missionário, foi depois que conheceu o pastor, que falou, eu quero ser missionário, como que foi? Conta para mim esse encontro amoroso. Eu sou filha de pastor, então, né, já conheço o evangelho desde isso mesmo. A Grazi está falando com o povo mineiro, isso mesmo. Eu sou filha de pastor, então, assim, conheço o evangelho desde sempre, assim, já estava crescendo na igreja. Eu fui para o seminário uns 4 anos antes, 3 anos antes de conhecer, né? E aí a gente não estávamos fazendo o mesmo seminário, só que em anos diferentes. Quando nós nos conhecemos, na verdade, num projeto missionário no sertão da Paraíba. Um projeto de 1 mês,
e nós fomos fazer esse trabalho junto, e aí voltamos aí já nos Namorando. E aí, de lá para cá, o Senhor tem conduzido as nossas vidas aí por esse mundo afora, velho. Trabalhamos no Brasil um tempo, e uns 15 anos mais ou menos, antes de ir para o campo, e depois mais 8 de campo. Então, também nessa jornada aí, junto, quase 25 anos. 25 anos, olha aí. É o tempo de casamento? É o tempo de casamento, né? 25. O Luca tem quantos anos, o Luca? 21. 21. Ele tem 21. Nós vamos fazer 24 anos de casados, mas já começamos a fazer missões antes, né, de casado. Ai, que bom, que bênção, que venham mais 25 anos juntos aí, para a glória de Deus, né? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nesses países que vocês passaram, assim, o que mais chocou com a questão cultural? E aqui no Brasil é totalmente diferente. Olha, eu vou começar por mim. Sim, pode ser. Eu creio, assim, a igreja brasileira é uma igreja muito dócil. Pelo menos o povo que a gente teve contato, o povo da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Penha, é uma igreja muito acolhedora, né? Tanto a equipe pastoral quanto os membros da igreja, assim, tem um convívio, um relacionamento sadio, né? Uma cultura acolhedora é diferente do que nós enfrentamos nos países de maioria muçulmana. Então, apesar de haver um acolhimento com o estrangeiro, há uma resistência profunda ao evangelho. E a cultura é uma cultura embrutecida. Então, quando eu retornei para o Brasil a primeira vez, eu me vi fazendo coisas que eu olhei para quem estava ao meu lado e eu me envergonhei de estar replicando aquilo que no campo eu acolhi, né? Não o que tinha de melhor, mas parte daquilo que havia de pior. Então, eu estava muito bruto no trato, né? Então, devolvendo com rispidez aquilo que era demonstração de amor, de cuidado. Mas eu já tinha me distanciado um pouco da cultura brasileira, então aquilo caía para mim como uma afronta, como algo assim, tipo, como assim, né? Então, eu acho que o que mais eu estranhei foi essa parte da rispidez, da forma como se trata, principalmente as mulheres, nos países por onde nós passamos. Então, assim, isso acaba que afeta para quem está imerso na cultura, né? Eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que o que mais nos assustou, me assustou muito, é em relação ao tratamento com as mulheres, né? Na rua, em casa, agressividade. Tem coisa que não dá para falar abertamente, mas assim, era muito difícil ver aquilo e não poder fazer nada, e as pessoas falaram, não, calma, isso faz parte da cultura. Então, isso que é mais foi difícil para mim, como mulher, né? E então, mas são coisas da cultura, né? E o que a gente também, acho que vingança de sangue também é uma questão da cultura que é bem difícil, né? Lá a questão da vingança de sangue, nos 2 países que nós passamos, é bem sério. Se acontece alguma coisa com a sua família, um acidente, por exemplo, de carro, e você matar alguém da outra família, essa pessoa fica sendo vingada de sangue, tipo sangue por sangue. Só que se você matou seu filho, eles vão matar o seu filho. Se você matou o filho deles, vão matar o seu filho. A pessoa não pode sair de casa, que é o único lugar de proteção. Então, esse tipo de cultura difícil, diferente para nós brasileiros, né? De justiça própria, de justiça própria. Então, são coisas difíceis, né? Nossa, pastor, o senhor falando aí do trato com a esposa, lógico que a gente lembra da palavra de Deus, né? Em Efésios, quando fala para o esposo amar como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então, a missão principal de vocês também foi esse trato, né? Do senhor com a Sara, provavelmente. E impactou alguém lá, algum testemunho assim, nesses países? Vocês viram isso? Algum casal viram o trato do senhor com a Sara e mudou o relacionamento? Mudar para eles é um processo. Nós estamos falando de países que existem há milhares de anos, né? São países históricos. A mentalidade histórica é um pouco diferente da nossa mentalidade. Nós somos impactados por testemunho de uma forma muito mais direta, nós nos empolgamos muito mais com testemunho, com vida, com exemplo. Eles são mais a longo prazo nesse sentido. Quer dizer, não é uma ação sua que vai chamar a atenção, mas uma conduta que vai se perpetuando, e aí esse estranhamento dele olhar e falar assim, mas calma lá. E às vezes o impacto não é nem positivo, às vezes é negativo. Ele olha e fala assim, mas como que você
faz isso? Como que você tem esse tipo de conduta, de comportamento? Não é normal para nós. Então tem esse confronto. E tem do outro lado também o exemplo que, de certa forma, serviu como uma porta para o evangelho, né? Porque eu sempre atuei como conselheiro bíblico nos últimos anos. Então eu não consigo ver algumas ações que na cultura podem ser tidas como normais, sem corrigi-las à luz das Escrituras, sem exortá-la à luz das Escrituras, seja a pessoa crente ou não. Então, esse papel confrontativo de agir na cultura com um papel transformador a partir dos valores do Evangelho, nos coloca, de certa forma, em risco, né? Porque você pode ser interpretado de uma forma equivocada, mas, ao mesmo tempo, mostra que nós, como cristãos, não estamos acovardados diante de uma cultura dominante, mas nós estamos agindo dentro dessa cultura, né, para ver Deus transformando essa cultura conforme o Espírito Santo é derramado nos corações e a cegueira é tirada, é removida. Então, o que nós percebemos é assim, alguns dos nossos vizinhos se aproximavam de nós e tentavam entender o nosso relacionamento, ler esse cuidado, ler essa conduta. Por que vocês fazem assim? O primeiro elo deles são os questionamentos. Quando saiu o homem comigo para tomar um café, ou a mulher com a Sara, e eles queriam entender por que o Gustavo faz assim com você, por que a Sara faz assim com você, né? Então, acordar todo dia, estar com os filhos, é uma questão bem assim, para eles, um pouco diferente de como eles fazem e da forma como nós fazíamos, entendeu? Nossa, que interessante, né? Agora vamos falar da Grécia, né? O senhor já falou, vocês já falaram que já foram lá, já deram uma visitada, já participaram. E que projetos da Grécia, assim que vocês, como que eu vou perguntar isso? Vocês já têm projetos já ou não? Nós estamos namorando a Grécia. Não, já temos, sim, já temos uma parceria com uma igreja, e a parceria que nós tentamos fazer não é com nós com a igreja, mas é com a agência e a igreja. Então, o objetivo nosso é que, assim, seremos os primeiros para que faça um trabalho maior, né? Existe toda uma situação de necessidade, né? De pedido mesmo, de apoio dessa igreja, e faz parte de um sínodo, então envolve um trabalho maior. Quando nós fomos lá em janeiro de 2023, nós trabalhamos num projeto social que existe na igreja, particularmente, onde a gente já conseguiu ter algum contato com o povo em si, que era recebido ali, que era acolhido. Mas existem várias coisas que nós estamos dentro do nosso projeto, que vai fazer parte do nosso projeto, já a pedido da igreja, né? A pedido dessa igreja que está nos convidando. É um pouco diferente do que aconteceu conosco nos outros países, né? Por exemplo, quando nós fomos para o primeiro ano na Albânia, fomos para nos dedicar ao estudo do idioma. Quando estávamos no Kosovo, atuamos junto com a igreja local, no plantio, apoio pastoral, pregação do evangelho, trabalho com a igreja. Havia toda a dinâmica social de apoio, de testemunho, porque num país onde você tem limitações para a evangelização, você precisa procurar formas criativas para tentar chegar às pessoas, né? Então, impactar o bairro, impactar a sociedade através de um testemunho que seja o corpo de Cristo agindo, a igreja agindo. Então, por exemplo, no Kosovo, que é um lugar mais resistente, nós participamos de uma organização com a igreja que nós estávamos, né, um louvor que aconteceu na época de Natal dentro do principal hotel da cidade, né? Então, assim, o local cabia o quê? 450, 500 pessoas. E a igreja tinha 30 pessoas. E nós tivemos o local cheio. Foi. Então, assim, nós vimos como Deus conduz as pessoas, apesar de muitas delas terem vindo com interesses equivocados para o evento, mas como Deus fez a palavra ser exposta, eles entenderem a palavra, e muitos deles saíram de lá entendendo e resistindo. Mas o que acalenta o nosso coração? Porque, assim, a intenção de tudo é proclamar. Nós não podemos transformar, nós podemos proclamar. Então nós temos que ter a ousadia da proclamação, e é isso que a gente procurava. Na Grécia, quando nós estivemos em 2019, nós vimos a cidade de Tessalônica, especificamente a cidade de Tessalônica, que é onde nós vamos atuar,
E assim começamos a orar pelos crentes de lá, pela igreja, buscar informações, conhecer as igrejas que por lá existiam. Começamos a orar como família, nos envolver como elos de oração da igreja local. E em 2023, quando fomos, já sabíamos da existência da igreja, já tínhamos um relacionamento, e fomos aprofundar esse relacionamento servindo durante uma semana. Nós queríamos ficar um mês, mas por questão de recursos e tudo mais, Deus permitiu uma semana só. E durante essa semana tivemos contato com o pastor da igreja, pessoalmente, conversamos sobre a realidade da igreja e as necessidades de suporte ao trabalho pastoral, e em cima das necessidades que eles descreveram, as necessidades que o próprio conselho da igreja trouxe, nós então montamos o nosso projeto não a partir de uma visão estrangeira que vai para lá para atender, mas como uma visão de um local que já entende quais são as debilidades da igreja local. E aí nós falamos, bom, nesses pontos a gente consegue ajudar, em outros que vocês pontuaram, aí nós não conseguimos. Quem sabe Deus levante outros missionários para ir para Tessalônica para suprir essas outras necessidades, né? E existe alguma perseguição religiosa na Grécia? Não. Não? Existia assim, em 1865 a igreja foi fundada em Tessalônica, ela é a igreja mais velha de Tessalônica. E ela surge em um período onde a igreja ortodoxa fazia uma barreira para qualquer plantação ou surgimento de qualquer outro movimento religioso. Era um domínio ortodoxo, não só majoritário, que continua sendo, mas era parecido com o que a igreja católica era no Brasil há cerca de 30, 40 anos atrás. Uhum. A partir de 1903 em diante, houve uma virada de chave. Começa a ter uma relação de respeito. A igreja foi conquistando esse respeito por causa do testemunho dela na sociedade. A igreja ela nasce pregando o evangelho, permanece pregando o evangelho, mas ela vai se envolvendo com todos os elementos de formação da cultura. Ela não vai para um gueto se esconder, mas ela incentiva os seus membros a se expor à cultura. Então, tem universidade? Vamos colocar os nossos professores lá. Vamos colocar os nossos estudantes lá. Tem música sendo produzida? Vamos colocar os nossos músicos lá. Então, é uma igreja que não foi para o gueto, mas ela ajudou a cidade a organizar-se, a se estabelecer, e até hoje, muitas das coisas que acontecem como braço social da igreja, ela tem um envolvimento dos comerciantes locais, da sociedade do entorno. Então, assim, há uma relação de respeito da cidade para com a igreja. Nossa, que interessante. E, Sara, você desenvolve alguma coisa específica com mulheres ou não? Sim. Sim. Bom, eu sempre me envolvi no mundo muçulmano, assim, geralmente as mulheres são mais fáceis, né? Acessíveis. Essa palavra, Legal. né? Para você conseguir ter uma amizade, fazer algum projeto. Quando eu fui no Poço pela primeira vez, nós fomos visitar para conhecer o país. E eu falava assim, Deus, a gente geralmente, mulher sempre trabalha com trabalho manual, né? E eu falava assim, Deus, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho 2 braços esquerdos para trabalho manual, então o que eu vou fazer com essas mulheres? Aí eu percebi uma coisa interessante. Era 8 horas da manhã, as kosovares estavam super maquiadas, tipo para festa. Cílio postiço, aquela maquiagem bem pesada. E aí eu falei assim, bom, elas gostam de maquiagem. Se elas, em geral, independente da idade, gostam de maquiagem, pode ser um caminho. Pensei em fazer um curso de automaquiagem, mas Deus me deu o curso de maquiador profissional do Senac, então fui como maquiadora. E aí, o que eu falava? Eu conhecia uma vizinha, tal, depois de um tempo eu já falava, pergunta, né, o que você faz, tal, seu trabalho. Cara, eu sou maquiadora profissional. Se você quiser que eu dou o curso de automaquiagem para você, para sua família, para seus amigos, pode convidar quem você quiser. Eu dou de graça. Aí elas estranhavam, mas por que dar de graça, né? Que é tão caro, 120 euros uma hora, tal, né? Aí dava o curso, elas chamavam um monte de gente, amigos, vizinhos, parentes, todo mundo, as meninas, as mulheres. Eu tive aluna de 12 a 87 anos, alguma coisa assim. E é todo mundo. E aí eu começava a dar o curso de graça, e elas falavam, mas por que você dá esse curso de graça? E aí eu começava, por causa do amor de Deus, e aí que Deus é esse, né? Porque
o Deus que eles acreditam, Deus que você tem que dar alguma coisa em troca, não receber amor, né? Enfim, e aí, a partir daí elas começam a ter confiança em você e você começa a dialogar melhor. Então, eu trabalhei nos 2 países com isso. Na Grécia é diferente, porque lá já tem projetos sociais estabelecidos há muitos anos, há mais de 40 anos, projetos super legais que dá para trabalhar, né? Então, lá não vou ser só com mulheres, uma dinâmica bem maior. Então, existe um trabalho de asilo, um trabalho, falando especificamente da parte social, né? Sim. O asilo, existe o orfanato, que é um trabalho quase centenário na cidade. Existe o projeto mais atual, que é onde eles pediram que nós participássemos e auxiliássemos, que é o projeto de diaconia, que é um serviço que é coordenado pelas mulheres há mais de 40 anos. E esse projeto visa atender com alimentos que durem o dia inteiro, onde a pessoa possa ir pegar o alimento para o dia todo. A população mais pobre, antigamente era para refugiado. Vocês conhecem um pouco do que aconteceu ali na bacia do Mediterrâneo, né? E a Grécia era a porta de entrada para a Europa. Então, Tessalônica, apesar de estar ao norte, recebeu também um grupo muito grande. Só que, após a crise econômica, os que estão sendo atendidos não são os refugiados, são os próprios gregos, né? E uma senhora que trabalha nesse projeto, a dona Sofia, uma senhora muito simpática, ela conhece quase todo mundo pelo nome. Então, assim, e o que nos chamou a atenção, né? No Brasil, a gente possui o hábito, não é aqui uma crítica, mas uma identidade, né? Nós fazemos bazares, nós promovemos venda de roupa, venda de sapatos, essas coisas assim. Lá não. Lá entra por aqui, sai por aqui. Entra com uma mão, sai com outra mão. Então, inicia o dia com as coisas enchendo, inicia vazio e os produtos vão chegando. É a provisão do dia, sabe? Vai chegando a roupa, vai chegando o alimento e a gente vai montando as sacolas. Termina o dia, não tem nada. todo dia chega. E todo dia chega. É incrível. Eles recebem... literalmente uma maná. É literalmente uma maná. Eles recebem de segunda a sexta, de manhã, o alimento do dia. Todo dia eles vão receber. Chega na sexta-feira, eles recebem as marmitas congeladas, tudo para o fim de semana. Porque eles atendem só de segunda a sexta. Mas é incrível, porque assim, todo dia chega, então você fala assim, ela falava assim, a Sofia, né? Tá 40 anos com esse projeto. Ai, a gente tem que atender umas 100 pessoas hoje. E aí, conforme a gente ia embalando, de repente chegava coisa, a gente continuava embalando, enfim, dava as 100 pessoas que ela propôs para atender aquele dia. Então, a gente tem visto, sim, bênção de Deus ali naquele lugar. E o que chamou a atenção deles, só completando, foi assim, ela virou para mim e perguntou assim, mas você é o quê? Aí eu falei assim, eu sou missionário, sou pastor da Igreja Presbiteriana no Brasil, a denominação lá chama EEE, que é Igreja Evangélica Grega, mas historicamente ela nasce como Igreja Presbiteriana, né? Aí ela olhou e falou assim, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Tipo assim, colocando a mão na massa, colocando as coisas na sacola, distribuindo para as pessoas, tendo contato com as pessoas, segundo ela, né, se expondo ao vírus e tudo mais, né? Aí contamos um pouco da nossa história, ela ficou impactada, ela falou assim, nossa, mas a gente está acostumado com os pastores mais na parte estrutural, organizacional, tal. Eu falei assim, não, eu também faço essas coisas, né? Mas é um privilégio servir com vocês. Então, assim, nós percebemos a receptividade deles conosco. Era para ser um dia só com eles, e eles ocuparam toda a nossa semana ali com esse grupo de irmãos, que tinha outros internacionais ali que estavam, americanos e tudo mais. Mas como eles foram acolhedores para conosco e abertos, né, a um relacionamento, foi bem bacana. Que maravilha. E além da Sofia, né? Tem a Sofia, ela é do projeto, ela já é cristã, isso, né? E ela é grega mesmo? Ela é lá da Grécia? Olha que legal. Uma coisa que para a gente foi virada de chave é assim, na Albânia, majoritariamente os missionários são todos de fora. Kosovo a mesma coisa. Os pastores, os obreiros, tem uma geração sendo formada, lógico, né, de locais, mas majoritariamente são os internacionais. Na Grécia, pensa, uma igreja de 1860, então o pastor já é grego, a liderança é grega, os presbíteros são gregos, os líderes de ministério são gregos. Então, a nossa ideia não é ir para substituir, não é ir para, olha,
vou ensinar algo aqui que vocês nunca viram e nós vamos ensinar para vocês uma novidade. Eles têm uma teologia muito sólida. É a mesma herança reformada que nós. Mas eles possuem áreas de debilidades. Né? Por exemplo, nós temos um pastor só numa igreja com cerca de 700 pessoas. Temos 2 presbíteros. Esse pastor atende 3, 4 igrejas no domingo. Ele prega em 3, 4 igrejas no domingo. Porque são 35 a 36 igrejas e o número de pastores é um pouco reduzido para o tanto de igrejas que há. Então, às vezes, se envia um presbítero, se envia um diácono, alguém para poder atender essas outras igrejas. Então, como ela é o centro para alcançar toda a região da Macedônia, a parte norte do país, estabelecendo com essa igreja, servindo a esta igreja, buscando servir as outras igrejas que ela atende. Então, nosso trabalho tem esse caminho, né? Então, nosso projeto tem 3 pilares principais do que eles pediram para nós. Em primeiro lugar Gustavo, você precisa aprender a língua e dominar o grego. Você vai fazer isso no ambiente universitário. Não foi nem eu que escolhi, tá? Foi eles que determinaram. Você vai estudar na universidade e tal, e você vai aprender lá. Por que isso? Porque eles querem um trabalho de capelania com os jovens da igreja que estão dentro do ambiente universitário. A Grécia passa pela mesma guerra ideológica que o Brasil passa. Então, eles querem que esses jovens sejam pastoreados dentro do ambiente universitário. E eu faria isso estando como estudante, é um trabalho de bastidores. E, ao mesmo tempo, a evangelização dos colegas deles. Quer dizer, estar ali e auxiliá-los no propósito de testemunhar Cristo. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, nosso projeto junto com uma comunidade dentro da igreja. Nós temos uma igreja de grego, majoritariamente, mas nós temos um grupo de albaneses. Nós sentamos na mesa e ficamos praticamente o tempo todo falando albanês no domingo, com cerca de 40 albaneses. Então, o pastor tem uma preocupação grande. Gustavo, nós não queremos uma igreja que perca a sua identidade e seja uma igreja que uma hora está tendo culto, várias igrejas dentro de uma só. Daqui a pouco está o culto em inglês, daqui a pouco está em espanhol, daqui a pouco está... Não, nós queremos uma igreja que esteja unida num só propósito, ainda que ela tenha identidades que possam ser multiculturais, né? Então ele pediu para que eu trabalhasse com esse grupo, especificamente no discipulado, na evangelização, trabalhasse com eles. Eles são bênção para a igreja já, no dia de hoje. Muitos deles estão em cargos de liderança na igreja. Mas trabalhar com eles, porque como eu entendo um pouco da cultura, acaba facilitando esse contato. E o outro ponto é ajudar esse projeto social a não ser só um projeto social. Para que ele seja um meio de... Ao mesmo tempo que ele atinge a pessoa com aquilo que são os donativos, que ele possa ser um meio de alcançar as pessoas com o evangelho. Então a nossa presença ali não é simplesmente para potencializar o trabalho social, mas para aplicar os princípios do evangelho na identidade do grupo que está ali, testemunhando para as pessoas que estão sendo atendidas. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E diretamente onde eles estão, né? Muito bom, bonito demais. Que ideia genial. E deixa eu perguntar, vocês já passaram em outros países, né, como a Albânia. Tem algum testemunho que chamou a atenção desses países? Olha, tem um testemunho, a gente gosta de contar, a gente fala que não é um testemunho, é um testemunho porque, na verdade, a gente tem que contar o que aconteceu e como que, de alguma forma, impactou a vida das pessoas, que é da minha vizinha do Kosovo, né? Conheci essa pessoa assim que eu cheguei lá, e durante todo o período que eu morei ali, devagarinho eu fui conseguindo compartilhar o evangelho. A ponto de um mercadinho embaixo do prédio onde eu morava, então, a ponto de um dia ela estava tão aflita por uma situação que eu falei assim, você quer que eu ore por você aqui? Ela era uma das que tinha aberto a porta da casa dela para o curso de automaquiagem, então eu já tinha feito isso na casa dela, mas dentro do trabalho é muito difícil, porque tipo, qualquer pessoa que chegasse ali podia denunciar, né? E aí ela olhou assim do lado, falou, não, eu quero que você... Então, fiz uma oração com ela, né? E assim, já foi um avanço dela permitir orar ali no trabalho dela. Tá?
Chegou nessa época de Natal, nós tínhamos essa cantata. Na verdade, nós tínhamos um jantar na igreja de Natal que a gente podia convidar uma família, cada pessoa podia convidar uma família. Eu convidei a família dela. Aí era um jantar de Natal, só que teve uma pregação antes, teve louvor antes, aquilo que vocês não sabem. Aí ela terminou o jantar, ela falou assim, olha, Sara, obrigado pelo convite, gostei muito, eu entendi tudo que falaram, mas eu não acredito. Eu vim porque eu respeito você, porque eu gosto de você, você é minha amiga, mas eu não acredito em nada daquilo. Ok, tudo bem. Foi falado do evangelho, nascimento de tudo, né? Enfim. Aí, no outro dia, nós iríamos ter essa cantata na cidade. Aí ela pegou e falou assim, eu já tinha convidado antes, né? Aí ela falou assim, não, mas eu vou para essa cantata. Posso ir? Lógico que você pode ir. Ela já tinha falado que não tinha acreditado, então ela foi e levou mais gente da família dela, mais uns 3, 4 para poder ir na cantata. Ela falou a mesma coisa, saiu, pegou no meu braço, Sara, eu ouvi tudo, eu entendi tudo, mas eu não acredito. Por que eu gosto de contar esse testemunho? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas a pessoa foi, ouviu e foi impactada, tal. Mas nós temos que proclamar. Quem faz a obra é o Espírito. Às vezes eu não vou ver o fruto disso. Entendeu? Quem sabe no futuro. É. Eu me emociono porque me apeguei muito a ela e oro por ela até hoje. Eu continuo orando, eu sei que Deus pode cumprir o propósito dele. Eu sempre falo que não é por acaso, mas o tempo é do Senhor, o fruto é dele, o que a gente tem que fazer é proclamar, né? Então, isso impactou a minha vida porque ela insistiu em ir, né, por respeito à nossa amizade, a consideração a mim, mas eu sei que ela ouviu a palavra do Senhor, né? Eu sei que ela ouviu. Então, quem faz a obra é o Espírito Santo. Exatamente, que coisa linda. O pastor falou e você repetiu aí, nós temos que proclamar e não transformar, né? Lindo demais, porque é isso que Jesus falou, ide, o ide, né? Fala, né? Como Jonas, era para ele só proclamar, quem ia transformar era Jesus, o Espírito Santo, Deus. E amém, amado. É isso, é sobre isso, né? Que é para a glória de Deus, eu tenho certeza que ela lembra de você, vocês devem ter contato, não sei como que funciona, né? Mas enche o coração essa esperança que a gente sabe que está no caminho certo. E que interessante ela chegar em você as 2 vezes e falar a mesma coisa, né? Interessante a sinceridade, né? Levou mais gente, né? Para ouvir mais, mais pessoas puderam ouvir. Então, A semente foi semeada. Exatamente. E na Albânia, tem alguma coisa que aconteceu? Na Albânia, eu acho que o que nos marcou mais foi assim, o Kosovo era muito mais fechado, a Albânia mais aberta. Como nós fomos para dar suporte a um casal de missionários que lá estava, havia um projeto em andamento de uma fundação, havia uma igreja. Então, assim, já era uma outra realidade do que nós tínhamos no Kosovo, né? Um trabalho que acontecia na região das montanhas, com um grupo que já se reunia. Então, a Sara começou a trabalhar com esse grupo a parte da feminilidade bíblica, semeando com elas os princípios do evangelho aplicado à maternidade, ao cuidado do filho, ao cuidado da casa. Quer dizer, usando os valores do evangelho para entrar em vários lugares da casa e do testemunho dessas mulheres. Algumas já eram cristãs e vinham no trabalho para ouvir a mensagem do evangelho, outras eram amigas delas que elas traziam para ser evangelizadas, né? Então, assim, foi bem bacana. E eu trabalhava com os homens à noite, uma vez por mês, nós reuníamos os homens para falar sobre masculinidade bíblica, através dos negócios. A Albânia funciona muito com negócios familiares. Então, pequenos negócios. Tem as grandes empresas, lógico, mas os pequenos negócios ainda dominam.
Então, uma coisa que me chamou a atenção, um senhor foi, desde a primeira reunião, ele estava lá conosco, e aí um dia eu fui dar o estudo sobre liderança, e falei sobre investimentos, negócios e tudo mais, aplicando os valores do Evangelho. Ele sentou conosco, ele só saiu de lá, nós começamos 8 horas o encontro, terminamos 9h15. Ele ficou conosco até 11h30, conversando. E ele falou assim: pastor, sabe o que me impressiona? Eu sou católico ortodoxo. Eu sempre ouvi a leitura do Evangelho, mas eu nunca entendi como isso impacta a vida. E hoje o senhor pegando textos que eu já conhecia e aplicando os princípios desse texto ao viver, eu fiquei assim, impactado. Eu falei, bom, é um bom testemunho, né? Um bom testemunho. Foi para casa, nós fomos para nossa casa, compartilhei isso em casa com a Sara. No outro mês, no encontro, ele continuou lá. Esperou todo mundo sair. E quem falou foi um outro missionário que hoje está na Serra, inclusive. E ele falou assim: pastor, sabe aquilo que eu ouvi aqui? Eu ensinei para o meu filho. Olha, glória a Deus. E eu sentei com ele e falei assim: cara, você precisa estar lá. O filho dele não foi, mas você precisa estar lá. São palavras que impactam a nossa vida. Sabe assim, eu olhei para isso e falei assim: é para isso que a gente está aqui. É para semear o Evangelho, e a pessoa que ainda não fez uma pública profissão de fé ainda, poder olhar e falar: isso tem mudado a minha vida. De certa forma, tem impactado a minha família. E aí ele queria abrir um negócio de sorvete, um negócio assim, e ele estava pensando como fazer a diferença a partir do investimento dele no bairro onde Deus o colocou, onde a família dele estava. Nossa, que coisa linda, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Vocês estão falando, a gente vai lembrando tudo que está escrito na Bíblia, né? O eunuco, né, que o Filipe foi trasladado. Vamos pedir isso para Deus, né? Para você ser trasladado para a Grécia. Você sabe que esse é um dos maiores obstáculos das missões contemporâneas, principalmente os países que estão dentro do espaço Schengen, é a dificuldade de documentação para a entrada. Cada vez é uma exigência maior, há mecanismo de liberar visto para um, não liberar para outro, e por aí em diante. Mas nós sabemos que nós não estamos a serviço das nações. Nós estamos ao serviço do Senhor. E Ele governa as nações. E Ele abre portas e Ele fecha portas. Né? Então, o que nós temos orado nesse momento de espera, que às vezes é angustiante para nós, é dizer: Senhor, nós entendemos o propósito dessa espera. Acho que isso é o que nos acalenta o coração. Ela é angustiante, mas nós entendemos o propósito. A cada dia que estamos aqui no Brasil, que passamos entre irmãos e que podemos edificar e ser edificados, como a gente sai daqui mais abastecido, mais gratos. A gente não está no Brasil parado. Entende? Eu estou aqui já me preparando para a Grécia. Eu já estou no segundo período de estudo dentro da universidade, online, numa turma com 12, 15 alunos na mesma sala que eu. E ali, entre falas de um e outro, a gente tem a oportunidade de dizer quem somos, o que fazemos, né? E no grupo de WhatsApp da turma, ter aquele contato. Então, assim, são oportunidades de Deus já para ter contato com a cultura e, ao mesmo tempo, usar esse contato de forma proposital, né? Glória a Deus. Ai, que delícia esse bate-papo, né? Exatamente, durante a espera, por mais que seja angustiante, como o senhor disse, sabemos que é um tempo de preparo também, né? Glória a Deus. E, amados, pastor, Sara, fala um pouquinho para as pessoas que querem se envolver mais nesse projeto, né? Da própria Grécia, como que pode se envolver, e também para que as igrejas, né, se despertem para aquilo que Jesus falou, e como é difícil, né? Eu recentemente trabalhava numa rádio gospel aqui e falei justamente isso. Nem sempre onde que a gente está é onde Deus quer que estejamos, né? E eu busquei muito ao Senhor, e quando Jesus fala, quem ama pai, mãe, a própria vida mais que ele não é discípulo dele. Eu me peguei muitas vezes amando mais as coisas que não eram ser discípulo de Jesus. Então é isso, sabe, pastor e Sara? Deixa pra gente uma mensagem, né, que nós precisamos ser despertados para esse preparo independente onde o Senhor quer nos levar. Eu costumo sempre dizer, quando eu estou expondo o Evangelho em algumas igrejas parceiras, dizendo assim:
se você não serve na sua igreja, você não servirá do outro lado do mundo. Então, esse negócio de encantamento com missões, que não te faz agir onde Deus te colocou hoje, né? Porque se Ele te colocou neste lugar hoje, é para que você sirva neste lugar com toda a integridade aos irmãos que estão próximos a você. Então, comece o serviço na sua igreja local. Procure um elo de obediência que passe pelo conselho da igreja, a quem você deixe claro o chamado, a vocação, o desejo de servir. Com quem você possa ter um diálogo, né, aberto para ser direcionado ao preparo. Caminhe na direção naquilo que está de acordo com as escrituras. Pode ser mais demorado, a gente sabe que no meio presbiteriano as coisas não são tão rápidas assim. O nosso preparo é mais robusto. Não é curso de 2 meses, 3 meses, sai voando o mundo. É um preparo um pouco mais lento. Mas veja, é mais seguro. E necessário. E necessário. Gente, como a gente percebe desde o seminário, desde a própria treinamento da PMT, como foi necessário muitas coisas que nós vimos, que nós aprendemos, a gente precisa no campo. É de suporte mesmo. Então, não adianta querer correr, né? A gente fala que não é o campo que precisa da gente, né? A gente que precisa do campo, que a gente é moldado também no campo. Então, essa questão de você entender que existe necessidade de preparo, existe necessidade de se dedicar. Você falou de renúncia. É um trabalhar de Deus diário na nossa vida no campo missionário, né? Desde deixar a família aqui no Brasil, de já idade avançada, e você vai, fica com o coraçãozinho apertado, mas sabendo que é Deus que cuida. Então, são coisas que fazem parte da vida do missionário, né? Então, existe, sim, um preparo. Não é de uma hora para outra, né? Você falou de chamado missionário, o meu foi com 14 anos. Olha! E depois de muitos anos é que eu pisei os pés. E logo, era engraçado que nós dois tínhamos, quando nós conhecemos o chamado missionário, e a gente falou assim, não, agora que nós casamos, nós vamos. Não era. Depois, não, é daqui a pouco. Não era. Foram praticamente 15 anos antes de a gente pensar em conseguir fazer o nosso preparo para o campo. Porque Deus precisava nos preparar primeiro, ministerialmente aqui. Então a gente entende esse processo, né? Às vezes você pode pegar um povo mais tranquilo, você pega um povo mais difícil, você precisa de um pouco mais de preparo. Questão linguística é importantíssima. Não sair do Brasil sem saber inglês, não é inglês de como vai você. Saber inglês. Porque muitas das línguas você precisa aprender pelo inglês. É de suporte. Então, não adianta você ir, você sofre não conseguir falar com as pessoas, você sofre não conseguir ser entendido. É muito difícil. É uma parte de missões que é muito complicado. Então, já se preparar, eu fui chamada aqui na adolescência, começa a estudar inglês. Primeira coisa, né? Já se prepara. Olha aí, o preparo. Agora, para quem quer se envolver especificamente com o projeto na Grécia, em Tessalônica, para entender um pouquinho melhor, são 36 igrejas espalhadas pelo país inteiro. Nós temos igrejas desse sínodo em Atenas, em Corinto, e por aí vai. Em algumas ilhas, nós temos várias igrejas. Alguns são projetos consolidados, outros são igrejas em implantação. Algumas igrejas são bem pequenas, e nós temos as igrejas maiores que servem de suporte para essas igrejas menores. A carência de pastores, especificamente de pastores, né? E assim, eu acho que se você tem uma certeza ou um interesse de servir e quer pesquisar sobre o assunto, quer entender um pouco melhor o que está acontecendo na Grécia, o que Deus tem feito na Grécia, você pode acompanhar pelo meu Instagram ou pelo Instagram da Sara. Né? Você pode ir lá, PR Gustavo Custódio, acompanhar pelo meu ou pelo da Sara. Sara Custódio, _ oficial. E aí as notícias nós estaremos sempre colocando lá, também pelo nosso WhatsApp pessoal. Né? No site da PMT você tem o nosso telefone, você pode utilizar isso para entrar em contato conosco e pedir para receber as nossas notícias de forma mais direta. O WhatsApp a gente manda quase que toda semana notícias.
e orar por missões e treinar, ser capacitado para um dia, né, servir. Agora, há uma ideia interessante aí, ó. Quem sabe alguém não pode ir visitar o campo missionário. E a partir da visita, ter essa percepção da igreja, do local, das necessidades, e falar assim, puxa, eu tenho habilidades que Deus me deu no serviço ao reino para servir nesse local. Olha, maravilha. Né? Visitar, né? Visitar, conhecer, né? Porque assim, encanto cultural passa. Choque cultural vai passar. O exótico vai deixar de ser. Não são essas coisas que nos seguram no campo. Ah, você já comeu uma coisa diferente? Já. Você já bebeu uma coisa diferente? Já também. Né? Essas coisas passam. Já vestiu algo diferente? Puxa, isso não é o centro da missão. Isso são periféricos. Né? O que fica é assim, puxa, o pecado do homem é o mesmo. Ele só ganha tons diferentes. Em algumas culturas chama pecado de distúrbios, né? Vem travestido de diagnósticos e por aí em diante. Em outros locais, aquilo que é pecado já está normalizado. Às vezes até dentro da igreja, a igreja está lutando contra o liberalismo, mas tem uma parte fiel. Por que a gente não vai ajudar essa igreja que está com parte fiel, lutando contra uma contaminação dentro da própria igreja? Puxa, podemos não simplesmente plantar igrejas, que é uma grande iniciativa, mas podemos auxiliar as igrejas que já existem a plantar novas igrejas e até a sobreviver nessa realidade saudavelmente, né? Nossa, maravilha. Glória a Deus. É exatamente isso. O encantamento passa, mas o pecado continua lá, né? Sara, fala alguns pedidos de oração para a gente ficar ciente, uns 3, 4 pedidos aí. A gente está intercedendo. Eu acho que o primeiro, em relação ao visto, nós estamos aí esperando um documento agora do governo grego, que o sínodo da Grécia pediu para que a gente fosse. Então, esse documento precisa ser enviado. Primeiro, depois chegar aqui e, com toda a documentação que a gente tem, aí conseguirmos dar entrada no visto e ser aprovado. Então, acho que o visto, para a gente, é o que mais está pegando ultimamente, né? A adaptação da língua, não é a língua fácil, né? O Gustavo tem mais facilidade. Deus me capacitar pela adaptação das crianças, né? As crianças. Já tem adolescente, jovem, né? Continua sendo a Isabelle tem quantos anos? A Isabelle tem 15. Adaptação na escola grega. Então, para que ela consiga, né, se adaptar a essa nova cultura, essa nova língua, a escola de lá, toda mudança é complicado nessa fase, né, de grupo, enfim. Né? E também nosso filho aí, o Luca, nesse processo todo, o pedido foi feito para ele também estar conosco, mas está na mão do Senhor sobre essa direção aí. O motivo de nós estarmos indo para Tessalônica e não diretamente para uma das igrejas menores, atender especificamente essa igreja menor, tem alguns motivos, e um dos motivos é um cuidado familiar. Né? Tessalônica possui uma estrutura melhor para que toda a família possa se estabelecer. Outra preocupação eles sempre conviveram com igrejas muito pequenas fora a igreja do Brasil, então o relacionamento fica muito mais difícil. Puxa, você já tem filho adolescente, filho jovem, né? Uma hora ou outra aí vão entrar em relacionamento e tudo mais. Puxa, com o povo da aliança, né, gente? Um crente, um povo de Deus. E se ele não está exposto ao povo de Deus, né, para onde vai? Entende? Então, nós oramos sempre pelos casamentos deles. Então, nós precisamos agir de forma cuidadosa. E a partir dali, as igrejas estão a 30, 60 quilômetros. Então, quer dizer, não é algo que irá dificultar o atendimento, entendeu? E, ao mesmo tempo, a igreja local precisa de apoio. Então, é estratégico esse movimento, né? Não é à toa. Olha,
Maravilha, glória a Deus. Ai, amados, muito obrigada. Quero agradecer, viu, a disponibilidade de vocês. Sei que por mais que vocês estão aqui à espera também, a agenda está cheia. Vocês estarão no Emolim agora, dia 8, dia 9, Não, lá em não São Paulo? estaremos. Não Ah, estaremos. sim. Agenda cheia. Nós já estamos representando várias igrejas, né? Então, assim, faz parte. E estamos aí correndo aí. Enquanto estão no Brasil, o pessoal aproveita bastante. Exatamente, exatamente. Vocês estão em que cidade agora? São Paulo. São Paulo. Poxa vida, vocês estão em São Paulo. Gente, olha, muito obrigada mais uma vez, Pastor Gustavo, Sara. Que Deus abençoe, que vocês continuem com esse brilho, que só tem, confia, né, no Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Muito obrigada. Que Deus abençoe, Obrigada Luca. pelo também. Quero agradecer ao meu chefe, eu chamo ele de chefe, o Kleber Macedo, a PVT, né? A Ema também, a Kátia, é uma equipe abençoada que me convidou para estar participando esse ano, né, da APMT como voluntária, e é uma bênção. Deixa eu fazer me um ensinado muito. agradecimento, então. Eu quero Pode agradecer, fazer. quero agradecer ao pessoal que trabalha na base, sempre do escritório, atendendo nos momentos em que a gente está numa correria no campo e eles se preocupam em colocar documentos no devido tempo para conosco, de divulgar o que nós estamos fazendo, de nos cobrar, às vezes, quando é necessário, das informações que precisam ser colocadas e divulgadas para a igreja. Então, agradecer a Deus por essas pessoas que estão trabalhando, e a gente sabe do esforço que eles fazem, né? São anônimos, né, aos olhos de muitos, mas Deus sabe da necessidade de cada um de vocês, né, e do carinho que a gente acaba tendo, às vezes não externa, né, às vezes é a nossa falha em relação a isso, mas vocês estão na nossa oração. Agradecer às igrejas parceiras, né, a cada uma das igrejas pelo cuidado, pelo carinho, mesmo nesse tempo de Brasil, de espera, as igrejas continuaram conosco, estão conosco, entendendo esse momento, e a gente só pode agradecer ao GAM de cada igreja, ao grupo de apoio missionário existente em cada igreja, ao conselho das igrejas. Puxa, Deus os abençoe, sabe? Há irmãos que nos acompanham pessoalmente, são parceiros do nosso projeto, né? Agradecer o carinho, alguns estão aqui na live, né? A gente só pode agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo amor. Nós entendemos que esse tempo de Brasil é um tempo de derramar da graça do Senhor em amor na comunhão dos irmãos. A nossa vontade humana, né, pensando assim nas expectativas do coração, assim, Senhor, deixa a gente ficar aqui, né, aqui cômodo, aqui do lado dos irmãos que a gente tanto ama, já entende, já tem uma afinidade e tal, mas não é pelo nosso querer e pela nossa vontade, é algo que impacta o nosso coração e que a gente se vê fazendo pelo resto da nossa vida. Eu falei com a Sara e a gente tem o mesmo propósito. Nós não queremos fazer da Grécia um campo de passagem, mais um campo. Nós queremos estar lá pelo resto das nossas vidas. Nós queremos ser bênção para eles durante toda a nossa existência. Nosso projeto não é ir lá de férias ou ir lá passar o tempo, mas é colaborar na edificação da igreja. Amém, amém, amém. Que esse seja o projeto de todos nós, né? Não só estar passando, mas vivendo para a eternidade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada aí a todos os que estão na live. Vai ficar salva a live também. Vai ter no YouTube, que acho que é mais fácil também para todo mundo assistir, né? Depois o Kleber coloca lá também. O pessoal da comunicação vai compartilhar no YouTube também. E todos fiquem ligados aí às atualizações desse casal lindo, que em breve, com a graça de Deus, estará na Grécia com toda a sua família. Em nome de Jesus. Muito obrigada mais uma vez. Amém. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.